Olá! Neste seminário de web eu analiso 3 artigos do Freud chamados Contribuições à Psicologia do Amor. São 3 artigos, um tipo especial da escolha de objetos feita pelos homens, sobre a tendência universal à depreciação na esfera do amor e o tabu da virgindade. Na primeira parte deste seminário de web eu analiso os artigos. Numa segunda parte eu analiso os pressupostos dos artigos, por exemplo, o que o Freud considerava amor, e aí eu comparo, por exemplo, como o que Melanie Klein considerava amor, e na última parte eu faço considerações se estes pressupostos continuam ou não válidos, no exemplo sobre a questão da identidade de gênero. Para você que não sabe o que é um seminário de web, ou pelo menos os nossos seminários de web, eu faço um seminário de web todo mês, gratuitamente, geralmente na segunda quarta-feira do mês, e basta você dar uma olhada aí no link na descrição para fazer a sua inscrição e participar ao vivo. Mas antes de assistir o seminário, não deixa de assinar o canal para não perder nenhuma novidade. Bom seminário! E hoje eu trago contribuições à psicologia do amor. Quem sou eu? Eu sou o Alex Claps, eu sou psicanalista, diretor da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Melanie Klein. Sou autor do livro A Pobreza do Analista e Outros Trabalhos e organizador da coleção Transformações e Invariâncias. Alguns avisos: estão abertas as inscrições para o programa de formação em psicanálise, que ocorre às quartas-feiras, das 20 às 22h30, tá? Eu só tenho uma vaga para esse semestre, então, se alguém estiver interessado, a hora é agora. E também estão abertas as inscrições para o nosso atendimento em psicanálise presencial e online, por um precinho mais camarada. Bom, neste webinário eu vou analisar 3 artigos do Freud que se encontram aqui, né, qual que é o nome deles aqui? No volume 11 da Standard Edition, onde tem 5 lições de psicanálise, Leonardo da Vinci, os trabalhos, é o volume 11, tá? E são eles. Olha, Fabiana Tessaro. Oi, Fabiana. Olha aí. Boa noite. Bom, então são eles. Um tipo especial da escolha de objetos feita pelos homens. Contribuições à Psicologia do Amor 1. Sobre a tendência universal à depreciação na esfera do amor. Contribuições à Psicologia do Amor 2. E o tabu da virgindade. O tabu da virgindade, na verdade, ele foi escrito mais tarde, mas foi incluso neste volume em função da sequência, porque o próprio Freud colocou Contribuições à Psicologia do Amor 3. Então, o editor pegou lá da frente e colocou junto com estes daqui. Tá? O que o Freud traz para analisar efetivamente nesses 3 artigos? Ele vai trabalhar com pacientes que se apaixonam ou mantêm relacionamentos com mulheres casadas, com pessoas que têm ou homens casados, ou pessoas que têm algum tipo de relacionamento, e esta pessoa é uma terceira na relação, ou prostitutas. Tá? O termo prostituta aqui, ele não é exatamente o termo alemão, mas talvez o mais próximo em português que nós teríamos é prostituta. Ou mulher de vida fácil, ou mulher fácil, alguma coisa assim. Que ela pode ser fácil, mas não necessariamente envolver dinheiro. Pacientes sem potência psíquica e física,
inclusive sexual, depreciação do parceiro amoroso e o tabu da virgindade. Tá? São esses os temas que ele trabalha. Só para ficar claro, deixa eu só pegar aqui, aqui, deixa eu pegar, qual cor eu vou pegar essa aqui? Peguei? Só um minuto, só que isso aqui está me dando um baile. Aqui, ó. Esses três primeiros são analisados nos 2 primeiros trabalhos, tá? Esses pontos. Então, o Freud, ele vai dizer o seguinte. Em relação aos 3 primeiros pontos, para ficar claro, pacientes que se apaixonam por alguém que já tem um relacionamento, ou prostitutas, ou prostitutos, pacientes sem potência psíquica e depreciação do parceiro amoroso. O que o Freud vai colocar aqui? Ele vai fazer primeiro, e sempre, o Freud sempre faz isso, uma ligação entre o que ele está vendo e o desenvolvimento libidinal. Desenvolvimento libidinal que a gente viu no webinário sobre os 3 ensaios da sexualidade. E vai trazer os seguintes argumentos. Uma questão entre corrente afetiva e corrente sensual. O que significa isso? Significa que na vida de um sujeito, ele primeiro vai manter relacionamentos afetivos com a sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, etc. Obviamente, esses relacionamentos, eles são dessexualizados no sentido sexual em si, até porque a criança não tem o aparelho genitor pronto, etc, etc. Então, genital, etc, etc. E o Freud chamou isso de corrente afetiva. Tá? Corrente afetiva aqui vamos colocar que é um afeto desligado da corrente sexual. Porém, o ser humano, a gente viu também no webinário sobre 2 princípios do funcionamento mental, que o sujeito ele vai do conhecido para o desconhecido. Ele significa o desconhecido a partir do conhecido. Isso implica que, quando ele vai procurar depois uma esposa, ou um marido, ou um parceiro, uma parceira, ele vai partir da corrente afetiva e sexualizar essa corrente afetiva. E aí, é que segundo Freud, pode ter um probleminha, né? Que é uma falha na simbolização desse pai e dessa mãe para marido e para esposa. Porque pai e mãe vem de corrente afetiva, e marido e esposa nós teríamos uma corrente sensual. Quando essas duas, a corrente sensual, ela não se liga muito bem com a corrente afetiva, nós temos uma falha nessa simbolização. O que implica que muitas vezes, quando se vê um marido ou se vê uma esposa, é uma visão, é um conceito, é uma fantasia, é uma percepção muito próximo de ver um pai e uma mãe. Daí aonde vem uma série de questões ligadas principalmente à interdição ao incesto. Uma vez que existe essa interdição ao incesto, alguma coisa vai precisar ser feita para que isso não siga adiante. Porque seria como transar com meu marido é igual a transar com meu pai. Então eu não transo. Ponto. Para não transar, por exemplo, com a minha esposa, eu posso ter uma disfunção erétil. Então, a lógica freudiana vai embrenhar exatamente neste ponto. Uma outra possibilidade que o Freud coloca é uma separação muito clara e muito lógica por parte do sujeito do que é uma mãe e do que é um parceiro sexual. Do que é uma coisa, do que é outra. E nesse sentido, é como se separasse o santo do puto,
a santa da puta. Fazendo essa separação, eu consigo transar com a puta e manter a santa em casa cuidando dos meus filhos. Né? Então, aí consegue ter essa separação. Segundo Freud, isso é um dos motivos pelos quais os homens fariam essa divisão entre santa e puta, mantendo a santa em casa e transando fora de casa, por exemplo. Mas o importante aqui é sempre essa dissociação entre um termo e outro. Tá? Isso é uma questão fundamental. Mas que vem a ser essa depreciação do parceiro amoroso não se dá só insistindo que o outro é uma puta, é suja e, portanto, eu posso transar com ela. Isso significa que também uma mulher, quando tem uma frigidez, informa ao parceiro que, independente do que ele faça, não irá satisfazê-la, é uma espécie de depreciação do parceiro. Tá? Então, não é somente uma depreciação do homem para a mulher. Tá? Existiria, neste conceito, também uma depreciação da mulher, dos homens por parte da mulher. Quando, por exemplo, uma mulher diz homens não prestam, está ocorrendo uma depreciação. A partir disso, homens não prestam, eu posso transar com eles. Porque se eles prestassem, seriam muito próximos ao meu pai, então, portanto, eu não poderia transar com eles. Tá? Vocês entenderam esta lógica? Ela tem a ver com o Édipo e com a castração. Está claro isso para vocês? Então, a falha na potência, a dissociação da figura e a depreciação, elas estariam ligadas a uma falha na simbolização dentro do complexo de Édipo. É interessante também notar que é nestes artigos que pela primeira vez o Freud utiliza o termo complexo de Édipo. Ele nunca tinha usado até 1900 e, deixa eu ver de que ano que é esse trabalho, vamos lá, 1910 ou 1912, não sei exatamente qual dos dois ele aparece, o termo complexo de Édipo. Tá? Lá nos 3 ensaios não tem esse termo, embora não tenha esse termo, o termo mesmo só vai aparecer agora, porque o termo complexo, na verdade, vem de Jung. Né? A parte Édipo, o Freud já tinha essa noção, mas o termo complexo não tinha essa noção dentro da psicanálise, porque ela veio de Jung. Complexo, para quem não sabe, é uma situação do qual não se tem saída. Tá? Por que um complexo de Édipo? Porque o menino, vou dar o exemplo do menino, ele está de frente a uma mãe que ele não pode fazer nada com ela, ele está com um pai que ele tem que ser castrado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não tem para onde ir. Por isso o termo é complexo. Tá? Castração, por que ele é complexo? Porque, vamos supor, da menina, ela não tem o pênis e não tem o que fazer. Né? Não tem saída. Vai ter angústia, vai ter isso, vai ter aquilo, mas não tem para onde ir. Então, por isso, o termo complexo de castração. Tá? O Jung vai usar o termo complexo para outras coisas, mas em psicanálise ficou reservado o complexo de Édipo e complexo de castração. Tá? Aí a gente vai para o terceiro artigo sobre o tabu da virgindade. O Freud ele vai analisar essa questão primeiro ele começa a fazer uma série de análises do ponto de vista antropológico. E ele vai dizer que, olha, em quase todas as culturas existe o tabu da virgindade. E vai citar livro que fala das tribos da Nova Zelândia, da Austrália, e vai fazer essa análise, etc, etc. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque não é esse o meu ponto quando eu vou trabalhar esses artigos. Esses detalhes antropológicos.
E ele vai concluir no final do artigo que o que se teme, um tabu serve para resolver alguma coisa que você tem medo. É para isso que serve um tabu, né? Uma outra forma é uma solução de um problema, tá? Então, quando a gente fala do tabu do incesto, implica que se começar a ter casamentos entre parentes, isso vai fazer com que os filhos nasçam degenerados, ok? Para evitar isso, você cria o tabu do incesto, tá? Para que teoricamente serviria um sobrenome? O sobrenome, por exemplo, Pereira, para que um Pereira não case com outro Pereira, porque Pereira casando com Pereira não vai dar certo, tá? Sobrenome serve para isso, em termos sexuais, para evitar esse tipo de combinação. Se eu não me engano, o Lévi-Strauss, ele tem um livro sobre tabu, onde ele mostra essa questão do tabu ligado à sexualidade, né? Tem a tribo dos tigres, a tribo dos elefantes, né? Não estou falando estou falando pessoas, né? Pessoas que se identificam dentro de uma tribo, numa África ou algum lugar que fala, somos a tribo do elefante, outra é a tribo do tigre. É para evitar que tenha esse cruzamento, né? Que o pessoal que se identifica como tigre case com o pessoal dos tigres. Para isso ele teria que casar com alguém dos elefantes e seguir para a tribo dos elefantes. Então seria uma forma de organizar a questão do incesto, tá? Então, o tabu geralmente está ligado a esse tipo de organização social. Bom, mas qual seria então o temor em relação à virgindade? O Freud vai dizer que é os homens temendo a inveja do pênis das mulheres, tá? E outras questões de vingança que elas poderiam ter em relação à sua falta de pênis. Ou seja, a vagina pode ser um lugar muito perigoso para você colocar um pênis, porque ela pode te morder e pode arrancar aquilo que você tem, tá? Isso vai aparecer também em outros trabalhos do Freud e vai aparecer também em alguns trabalhos da Melanie Klein, na figura da vagina dentada, tá? Muito interessante essa figura, acaba aparecendo bastante no tratamento de pacientes psicóticos, tá? Mas ele vai fazer essa ligação entre uma coisa e outra. Entenderam essa parte? A questão do tabu da virgindade? So far, so good? Ok. Agora eu quero entrar no outro nível de entendimento dos textos, tá? Porque isso é o que está escrito no texto. Lógico que tem mais dados no texto, tem mais coisas no texto, mas esse é um resumo, seria um resumo didático do texto. Mas o que eu quero começar a trabalhar é quais são os pressupostos que fazem com que esse texto exista, tá? De que forma o Freud, quais são os pressupostos que o Freud parte para a construção do que ele está falando, tá? E aí eu vou começar a enumerar alguns desses pressupostos, tá? Antes disso, perdão. O Freud ele vai concluir, que daqui a pouco eu faço isso que eu estou dizendo, mas ele vai concluir algumas coisas. Ele vai concluir que existe uma tensão entre sexualidade e civilização e o resultado é a neurose. Isso já vem lá dos 3 ensaios, isso já vem de outros trabalhos, tá? Segundo Freud, para que o sujeito ele chegue à fase genital e faça a sua reprodução, porque o objetivo da sexualidade é a reprodução, né? A norma é a heterossexualidade reprodutiva, é preciso que a civilização resolva este problema da criança perversa polimorfa. Portanto, existe uma tensão entre sexualidade e civilização. Ele também vai concluir que a perda da potência não é exclusiva dos casos graves, mas ela é universal, ou seja, todo mundo tem uma perda de potência em função da civilização ter que normatizar de alguma forma a sexualidade. E o homem civilizado é sempre, em certa medida, doente e impotente no que tange a sua sexualidade. Essas são
as conclusões do Freud quando a gente analisa esses 3 ensaios. Tá? Assim como ele concluiu nos 3 ensaios da sexualidade que o homem é universalmente neurótico, aqui ele continua com essa tese, e aqui ele vai dizer ele é universalmente impotente em algum grau. Tá? Porque ele parte destes doentes impotentes, aqui, aqui, e universaliza isso para todos os homens. Tá? Então, é isso que ele conclui quando ele... Deixa eu ver, estou na conclusão. Aqui, conclusão. Ele fecha esses trabalhos. Tá? Entenderam essa questão da conclusão freudiana? Tudo bem? Para quem está acompanhando os trabalhos, está em linha com o pensamento dele desde os 3 ensaios. Agora sim eu vou analisar os pressupostos do Freud. Tá? O Freud ele vai dizer desde os 3 ensaios que a ontogênese repete a filogênese. O que significa isso? Significa que em cada ser humano está sendo repetido toda a história filogenética da história da humanidade. Todo ser humano é um exemplo vivo da história da humanidade. Tá? Então, o infantil contém toda a história do desenvolvimento humano até então. Todo sujeito vai ter a carga filogenética até então. Entendendo essa questão? Ontogênese, filogênese? Todo sujeito é uma repetição da espécie. Okay? Da mesma forma, a psicologia pessoal repete a social. Da mesma forma, a psicologia pessoal repete a antropologia. Essas 3 camadas, elas são idênticas, só muda, infantil, homem, genético, social e selvagem. Por exemplo, o Freud ele vai fazer uma análise dos selvagens, segundo ele, para deduzir a psicologia do homem. Tá? Então, é algo que o Freud faz sempre o tempo todo. Totem tabu, aqui o tabu da virgindade, ele sempre vai recorrendo a esse tipo de estrutura. Daqui a pouco eu vou voltar nesse slide, mas eu preciso trocar. Outra coisa que está escrito, acho que no tabu da virgindade, a anatomia é o destino. A anatomia é o destino. Isso implica que o destino do homem, do ponto de vista sexual, é a reprodução. Porque essa é a anatomia dele. Tá? Isso está entre aspas porque está nesses artigos. Outra coisa é que o amor é igual relações eróticas e escolhas de objeto. Porque se a gente pegar o que o Freud fala, escreve sobre, são relações eróticas e escolha de objeto. E ele chama isso de amor. Tá? Ele chama isso de amor. Outro pressuposto freudiano é que o conceito de civilização dele, Freud, como ponto alto do desenvolvimento do homem. Aí eu vou parafrasear o Lula como nunca antes na história da humanidade. Tá? Então, existe... só estou parafraseando, não é nada contra nem a favor de ninguém. É porque eu achei interessante a frase, porque cabe aqui. E era uma coisa típica da época, inclusive no Brasil, a noção de que o homem branco, burguês, era o mais civilizado de todos, era o ponto alto da humanidade, era a última bolacha do pacote. Então, se tinha essa visão de si,
da sua sociedade e o redor. Tá? Então, isso é uma questão interessante. Então, quando o Freud ele faz uma comparação com uma tribo, né, ele diz o seguinte: isto é a pré-história da humanidade. Porque a minha civilização, onde eu estou, é o ponto alto do que há em termos de, né, desenvolvimento humano. Esse é um outro pressuposto que está no Freud de ponta a ponta. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Ok. Vocês entenderam esses pressupostos, gente? Alguma dúvida? Tranquilo, Sofia Sobut? Isso permite ao Freud universalizar toda e qualquer descoberta que ele fizer. Tá? Por quê? Se a ontogênese repete a filogênese, uma vez que eu descubro em um único paciente alguma coisa, aqui isso implica que todo ser humano, toda a humanidade tem a mesma questão. Porque isto implica que são questões equivalentes. Este símbolo aqui, gente, ó, que eu coloquei aqui, é o símbolo da equivalência matemática. Não está aqui à toa. Tá? Quem conhece lógica entende por que ele está aí. Tá? Qualquer coisa que eu descubra em uma pessoa implica que é de toda a humanidade. É universal. Tá? Por exemplo, o complexo de Édipo eu descobri no paciente, então ele é universal. Ah, eu descobri no paciente complexo de castração, então ele é universal. Não só ele é universal, mas também ele é filogenético. Implica que ele vem sendo depurado desde a pré-história. Tá? Um outro ponto nessa universalidade é que, insisto, se eu também analisar uma tribo perdida no meio da Amazônia, e eu acredito, né, que a minha civilização é adiantada, a outra é atrasada, pré-histórica, logo, o que eu falar sobre aquela tribo na Amazônia implica que eu tenho alguma contraparte na minha psicologia. Tá? A Daniela é da Amazônia. Né? Então, mas na visão de Freud, essa tribo amazônica seria um pedaço da pré-história presente na humanidade. Então, analise isso e você vai analisar, né, as profundezas do nosso inconsciente. Existe esta equivalência. Né? Outro dia eu estava lendo um livro sobre introdução à psicanálise, para vocês entenderem o que acontece quando a gente parte desses pressupostos. E ele estava dizendo o seguinte, que para esse autor da introdução à psicanálise, o homem começou a ter sentimentos de depressão quando, lá na pré-história, ele passou a andar, deixou de andar de 4 para andar em bípede. Tá? Nessa transição entre andar de 4 e andar em bípede, apareceu a depressão no ser humano. Né? Porque esse tipo de estrutura, de pressuposto, permite que um autor fale alguma coisa como essa. Ok? Captaram essa mensagem? Ou se eu descobrir alguma coisa numa pessoa, eu posso fazer um pressuposto sobre a história da humanidade. Dá na mesma. Porque é tudo equivalente. Eu vou de um lado para o outro sem problema nenhum. Tá? Entenderam a questão de como é que funciona estes pressupostos em Freud?
Tá? Ô Fabiana, o que você está perguntando quando você diz todos eram iguais? Todos quem? Sim, é essa a conclusão. Toda a raça humana, toda a humanidade, do Iapoque ao Chuí, da Antártida ao Polo Norte, o que eu descobri no homem, eu descobri sobre todos. Eu não entendi qual é a relação entre a sua pergunta, o Doralice, e o que eu estou discutindo. Édipo e superego neste contexto aqui. Da universalização teórica de um ponto para o outro. Eu estou discutindo lógica. Eu estou discutindo um sistema epistemológico e lógica. Oi, Terezinha. Olha a Terezinha aí. Também não entendi o que essa diferença seria econômica. Tudo bom, Terezinha? Bom, o que eu estou tentando dizer é o seguinte. Como é que Freud pensa? Ele pensa deste jeito. Eu não estou preocupado com as conclusões que ele está chegando a partir do como ele pensa, mas sim discutindo como ele pensa. Ele permite dizer que o que eu achar no ser humano é da humanidade. Ponto. Eu não estou discutindo o que ele achou no ser humano. Se ele achou ético, achou superego, estou discutindo isso. O que eu estou discutindo é o que ele achar, ele vai dizer que é universal. Isso vocês entenderam? E ao contrário, se ele olhar uma tribo indígena e achar alguma coisa, ele vai dizer que aquilo é do ser humano. Ele faz essa equivalência. Tá? Se ele pegar um livro sobre pré-história, que hoje, né, se ele pegar um livro sobre, leu aquilo, ele pode muito bem achar que aquilo tem a ver com o paciente dele, porque uma coisa é igual à outra. Tá? Sendo que a pré-história implica na história do nosso próprio inconsciente. Existiria uma equivalência entre pré-história e história do inconsciente. Tem vários autores que tratam a pré-história desta forma. É a história do nosso inconsciente. Porque tem esse tipo de equivalência dentro da estrutura do pensamento freudiano. Ok? Eu queria... O ponto... Né? O meu ponto aqui é muito mais do que discutir a psicologia do amor, é entender como é que o Freud produz uma psicologia do amor. Isso que, para mim, hoje é interessante. Tá? A discussão de hoje. Tá? Depois eu volto. O que é interessante porque tira a questão do primitivo. O que você está chamando? Explica melhor o que você está colocando, Vanessa. Vamos lá. Agora eu vou começar a discutir os pressupostos. Né? Começar a discutir não só o que o Freud trouxe, mas os seus pressupostos. Até então eu especifiquei, explanei e mostrei o que Freud disse e como ele construiu isso e como ele constrói isso. Bom, hoje, em 22 de 8 de 2018, eu vou citar três possibilidades em relação à questão da perda da potência no ser humano. Tá? Perda da potência. Segundo Freud, é uma questão ligada ao complexo de Édipo. Melanie Klein, ela vai dizer que também pode ser uma questão ligada à depressão. E, portanto, não é a questão sexual. É a questão da angústia, medo da perda e destrutividade. Tá? A segunda é de Winnicott,
que o sujeito não possui espaço para exercer a sua criatividade. E a terceira é a relação que o sujeito estabelece, o sujeito acaba estabelecendo relações com objetos inanimados ao invés de animados. Isso é bio. Ou seja, nessas três questões, nessas três situações, eu também teria a perda da potência do sujeito em sociedade. Tá? Não seria exclusivo da questão sexual ou ligada ao complexo de Édipo. Tá? O que eu estou dizendo é o seguinte, o Freud ele parte da perda da potência para fazer aquelas conclusões lá. O que eu estou dizendo é, olha, tem outras possibilidades. Hoje a gente já sabe. Entenderam isso, gente? A questão agora é, ao saber disso, as conclusões se mantêm? Sim ou não? Não sei. Não sei. Porque a gente precisa também se perguntar, é verdade que a ontogênese repete a filogênese? É verdade que a psicologia pessoal repete a social? É verdade que a psicologia pessoal repete a antropologia? Não sei. Isso tudo precisa de um teste de realidade. À época de Freud era muito comum esse tipo de pensamento. Mas isso é verdade? Que fim levou a noção de que ontogênese repete filogênese hoje, 2018? Tá? Não sei. Não sei. Tá? Tenho a menor ideia. Eu sei que na época o Haeckel, ele foi, que é um dos caras que falavam sobre isso, ele foi expulso da universidade por causa de que isso era uma mentira à sua época. Tá? Então, precisamos entender se isso é verdade. Mas o Freud, ele também alerta, e eu tenho que colocar, olha, este modelo é provisório, talvez ele seja útil por algum tempo. Mas continua sendo útil. Os pressupostos continuam sendo verdadeiros, as conclusões continuam sendo verdadeiras. Por exemplo, eu vou quebrar aqui agora uma série de questionamentos, tá? Por exemplo, quando a gente diz assim, aqui quando Freud conclui que existe uma tensão entre sexualidade e civilização, quando eu leio isso, eu penso duas coisas, eu me pergunto duas coisas. Será que o homem, se não fosse a civilização, ia trepar o dia inteiro? Será que o homem seria o único bicho da face da Terra que, se não tivesse alguém para dizer para ele não transe, ele ia trepar o dia inteiro? Porque galinha não trepa o dia inteiro. Elefante não trepa o dia inteiro. Pinguim não trepa o dia inteiro. Eu não conheço um animal que trepa o dia inteiro. Nenhum. Absolutamente nenhum. Eles têm a época de acasalamento, ponto, acabou. E na visão do Freud, precisaria de ter alguma coisa para dizer para o homem que ele não pode trepar o dia inteiro. Acho meio estranho essa questão. Acho meio esquisito isso. Acho esquisito a gente pressupor que para o exercício da sexualidade humana, o homem seria o único animal que precisaria desenvolver uma doença mental. Eu não conheço nenhum outro animal que precise, para exercer a sua sexualidade, ou mesmo reprodução, desenvolver uma doença mental. Que seja neurose, que seja... Não conheço. Desconheço. Só existe o homem. Então, essa descrição que o Freud vai fazendo das coisas, me parece que a gente, pelo menos, pode questionar. Né? Pode nos questionar. Não sei se na parede traz limite, meu bem. A finitude traz limite.
A distância traz limite. Né? Pegar você e jogar numa selva, a selva te trouxe limite. Parece que é só a civilização traz limite. Não. É um dado do real, não é um dado da civilização. Alguém assistiu Largados e Pelados? Essa birosca da TV? É só assiste 5 minutos de Largados e Pelados que você não tem nada a ver com civilização. A vida traz limites. Assiste essas biroscas para você ver. Largados e Pelados, Quilos Mortais, essas coisas são ótimas de vez em quando. Né? Pergunta é, o limite, quem traz o limite é a civilização ou é o real? Onde que está o limite? Então, onde é que está a tensão, na verdade? Então, o que eu estou colocando é o quê? Uma civilização traz limite, mas daí para você concluir tudo que está sendo concluído, será? Eu estou só duvidando. Eu só estou falando o seguinte, não tomem isso como uma verdade absoluta, porque Freud foi o que disse. Né? Tá? É só isso que acho que merece questionar. Será? Tem teste de realidade? Será que é assim? Será que não é? Tem alguém que fez uma pergunta comprida aí, daqui a pouco eu leio, tá? Senão não vai dar para parar para ler agora. No final, quando abrir para a pergunta, eu leio isso aí, tá? Só isso. Pensem, duvidem. Não deixem de duvidar. Isso aqui não é Bíblia. Isso não é Bíblia. Psicanálise não é religião. Duvidem. Não precisa muito para duvidar, é só não idealizar. Tá? Só pensar. Vamos lá. Continuando. Algumas questões atuais sobre o que foi dito aqui, acho que a gente precisa pensar. Tabu da virgindade? Alguém ainda vive numa cidade que tem tabu da virgindade? Quem? Quem é que mora numa cidade aqui onde, se a menina não for virgem, ela não consegue um casamento? Quem? Vamos lá. Onde é que está? Cadê? Fala, na minha cidade, se a menina não for virgem, ela não consegue um casamento. Ninguém casaria. Bom, vamos lá para os argumentos freudianos. Isto é um tabu. O tabu é para a questão Ele é antropológico. Todas as sociedades têm isso. Todas as culturas tiveram isso. Quase todas as culturas. Blá, 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 blá. Em menos de 100 anos, isso tudo foi para o espaço. Aí eu pergunto para vocês, os argumentos também? Esses argumentos se mantêm, portanto, hoje? Sim ou não? Não sei. Porque se eles forem absolutamente reais, a filogenética, né, antes da ontogênese, deveria ainda existir o tabu da virgindade. A novela das 7, né, Sandro? Novela das 6. As novelas de época das 6 ainda tem isso. Deveria existir, não existe. Aí responde para mim, é a sociedade que está errada ou a nossa teoria que está errada? Porque por teoria não dá para ter esse tabu. Porque ele é tão antropológico, ele é tão ancestral, ele é tão antigo, ele é tão filogenético, que ele deveria existir. Não existe. Não existe. Acabou. E eu me pergunto se na Idade Média ele existia. Se na África, sabe? Eu me faço essas perguntas. Isso eu não saberia responder. Eu sei que hoje ele não existe. E eu me perguntaria, então, os pressupostos continuam existindo e as conclusões continuam existindo, dado que a realidade não existe mais? Fica para se pensar. Vocês estão captando o objetivo desse webinário? É mostrar o que Freud disse, o pressuposto e verificar o real. E comparar o real.
né? Fazer os testes de realidade. Né? Esse é o objetivo. Por isso que a gente, pelo menos eu acho que eu estou fazendo ciência. Novas configurações familiares que não estão de acordo com o padrão civilizatório que o Freud estava inserido, onde a anatomia é o destino. Né? Hoje a gente tem outros padrões familiares, hoje a gente tem poliamor, hoje a gente tem 300 coisas. Outra, nós temos novas formas do exercício da sexualidade. A anatomia é o destino? A anatomia continua sendo o nosso destino? Se a anatomia é o nosso destino, implica que nós temos que ter filhos? Vamos por aí. Temos que ter filhos? Segundo, temos que ser heterossexuais voltados à reprodução? Temos que ser, porque é o nosso destino. Né? Então, o que a gente faz agora com o pressuposto que gerou a análise? Tá? Essa é uma outra questão que a gente precisa pensar. Porque tem uma questão que eu trouxe aqui como paradoxo transexual, e aí vocês vão entender a minha preocupação no meio disso tudo. Agora eu vou passar um vídeo, é de 5 minutinhos, e aí eu vou trazer as minhas grandes preocupações, por que eu fiz todo esse questionamento. Tá? Aguardem esses 5 minutos para eu poder agora alinhavar tudo que eu disse numa conclusão. Ainda não concluí. Tá? Espera só um pouquinho, eu vou passar, vou discutir um pouquinho esse vídeo, e aí eu vou alinhavar o porquê que eu estou colocando isso. Por que eu estou discutindo isso, tá? Só um segundo. Aqui. Você tem um crush num cara trans, tá? Você tem um crush num cara trans, tá? Faltando um pouquinho para vocês fazerem isso. Como proceder? Como é que a gente faz para a situação ficar o mais confortável possível para as duas pessoas? É sobre isso que a gente vai falar essa semana. Olá pessoal, eu sou o Luca e esse é mais um vídeo do Trans Diário. Para você que não me conhece, eu sou um homem trans e no meu canal eu falo sobre várias coisas relacionadas à transição e à identidade. Travou um pouquinho, só um minutinho, gente. Confortável na hora de se fazer sexo. Eu não quero falar em nome de toda a comunidade. Eu vou Olá falar pessoal, eu sou o Luca e esse é mais um vídeo do Trans Diário. Para você que me conhece, eu sou um homem trans e no meu canal eu falo sobre várias coisas relacionadas à transição e à identidade de gênero. Como deixar uma pessoa trans confortável na hora de se fazer sexo. É um sentimento de repulsa sobre alguma parte do corpo, aquela parte que a pessoa não gosta ou não acha que faz sentido com o corpo que ela queria ter ou deseja ter. Para algumas pessoas a disforia é maior, para outras é menor, para outras é até inexistente. Eu vou falar do meu caso, eu tenho disforia com algumas partes do meu corpo, então como é que eu queria que alguém lidasse com isso? Primeiro de tudo, eu queria que ela conversasse comigo, que ela fosse o mais aberta possível e tivesse bastante aberta para me ouvir. Eu queria que a pessoa perguntasse sobre como eu me relaciono com o meu corpo e com a minha sexualidade. E que ela me perguntasse também o que me excita, o que me brocha, o que são as coisas proibidas e permitidas. Por exemplo, se eu fizer tal coisa, você vai se sentir disfórico? Ou você prefere que eu faça tal coisa dessa forma para você não se sentir disfórico? Isso são coisas muito importantes de serem discutidas antes de ir para o próximo passo. Mas, Luca, por que é importante discutir isso antes de ir pra cama? Isso pode ser um balde de água fria. Pra mim, pelo menos, balde de água fria tô lá no rala e rola e a pessoa faz alguma coisa que eu acho muito foda de lidar. Pra mim é tipo o balde de água fria. Tipo, acabou qualquer tesão naquele momento. Outra coisa importante de conversar é ver como é que a pessoa define a própria genitália. Porque cada um se refere a ela de uma maneira, cada um trata de uma maneira e explora a genitália de uma maneira. Então, assim, eu acho que é bastante importante a pessoa se ligar como ela vai se referir à genitália do outro, entendeu? Porque imagina, lá no meio da cena, você fala alguma coisa e a pessoa não se refere à genitália dela daquela maneira e ela vai se sentir disfórica. Então, sei lá, pra evitar essas coisas, cara, pergunta como é que
que a pessoa gosta que chame ou que fale sobre a genitália, sabe? Outra coisa é relacionada a acessórios. Tem alguns homens trans que gostam de usar strap-on ou vibradores ou outros acessórios, e tem homens trans que não gostam disso. Então não leva como uma verdade universal, pergunta também, conversa sobre isso, vê o que te dá prazer, o que dá prazer para a pessoa, tentem achar aqui algum tipo de consenso. Outra coisa também não é porque o cara é trans que ele não sente prazer com penetração, por exemplo. Tem alguns caras que são extremamente disfóricos em relação à penetração, ou seja, eles não querem ser penetrados, e tem alguns caras que curtem. Então assim, outra coisa que vocês têm que conversar sobre, entendeu? Também uma coisa importante é ver como a pessoa lida com a própria disforia. Por exemplo, sei lá, se a pessoa ainda não fez a mastectomia e sente muita disforia com o peitoral, às vezes ela prefere fazer sexo usando uma camiseta. Então isso é uma coisa importante, porque imagina, tá lá naquele striptease caliente, você vai tirar a camiseta da pessoa e às vezes ela prefere ficar com. Então é uma outra coisa que é importante se ligar pra não ter nenhum tipo de situação esquisita. E pra mim a coisa mais importante de todas tenha certeza que você tá preparado pra dar esse passo. Porque assim, pra uma pessoa trans, fazer sexo é se abrir demais, é abrir todos os desconfortos, cara, se expor de um nível gigantesco, sabe? Então tenha certeza que você tá preparado pra isso, tenha certeza que você tá preparado pra ter esse tipo de conversa, ter esses tipos de cuidado, sabe? Porque nada pior do que chegar lá na hora e, a pessoa pensa duas vezes e acha que não tá pronto, ou então fica hiperventilado e dá uma tela azul e não sabe o que fazer, e aí a pessoa vai se sentir super mal, sabe? Porque, pelo menos no meu caso, eu tenho alguns desconfortos bastante pesados com o meu corpo. Então, se eu ver alguém hiperventilado comigo, com cara de choque ou hesitante por alguma razão, eu vou ficar muito mais inseguro, sabe? Pra mim, acabou ali, sabe? Vai ser muito difícil eu conseguir ter qualquer momento íntimo com aquela pessoa. Então, em resumo, é isso. Eu acho que o mais importante é conversem muito sobre o assunto. Conversem muito e vejam o que a pessoa gosta, o que a pessoa não gosta, quais são as palavras proibidas, quais são os toques proibidos, onde você não pode encostar, onde é melhor você não encostar, o que é melhor você não fazer, como ela gosta que faça, sabe? Tenha tudo isso em mente, conversa sobre todos esses assuntos, que é muito importante para vocês dois terem bastante prazer na hora. porque afinal ninguém é de ferro, né? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, dá um likezinho, compartilha com os amigos, subscreve no canal, que é muito importante. Me ajuda aí, vamos crescer cada vez mais essa comunidade e espalhar a palavra. Muito obrigado e até semana que vem. Beijo! Ok, se você não conseguiu assistir, eu coloquei o link, depois vocês podem assistir. Vocês conseguiram? Alguém conseguiu? Pelo link, uma parte, sim. Mas vocês viram do que se trata, né? O Éder, não vai fazer tanta falta você chegar no fim, não, tá? Para minha conclusão aqui. Pode. Porque a minha questão é a seguinte. É uma questão que eu venho debatendo, o resultado dessa discussão está nesse livro aqui, ele é de 2013, chama-se Diversidade Sexual, é o primeiro volume da coleção Transformações e Variâncias aqui da Escola Paulista, e o primeiro foi a diversidade sexual. O Márcio está colocando o link aqui, se alguém quiser adquirir, pelo seguinte, os pressupostos que a gente tem da teoria freudiana são suficientes, são adequados, continuam válidos para a gente trabalhar, por exemplo, com um paciente trans?
Porque eu posso usar, se alguém assistiu um trecho, e dizer o seguinte: olha, inveja do pênis. Por que tem inveja do pênis? Resolveu ser homem, resolvendo gay, blá blá blá, e ttt. Né? Mas será que isso é adequado? Será que essa teoria é adequada para dar conta do fenômeno transexual, ou seja, de uma pessoa que acha que tem o sexo errado? Né? O seu corpo não bate com o que ele acredita que ele é? Né? Ou isso ainda está... Né? Tá? Então, eu teria outro vídeo para passar de uma moça, também transexual, relatando, e ela, uma cara bem parecida com esse rapaz, dizendo do desconforto de ir no ginecologista, porque ela vai no ginecologista e a atendente diz para ela que lá é só para mulher. E pior ainda o que a ginecologista faz. Eu fiquei imaginando a mesma coisa dentro do consultório, a gente usando Freud para tentar dar conta de alguns fenômenos que não foi feito para isso. Né? Veja, e nesse livro eu comento, não que a gente não possa usar ético e castração para trabalhar com esse tipo de paciente, não estou dizendo isso. A minha questão é, isto é suficiente? Isto atende às necessidades deste paciente? É esta a questão. Né? E nesse livro a gente debate bastante isso. A resposta é não, não é suficiente. Muito longe disso. Porque essa noção de transexual não existia em Freud. Não existia na época de Freud. Tudo era dentro de uma coisa chamada inversão, que era tratado como perversão. Né? Então, a gente precisa de outras coisas para tentar, pelo menos, entender o fenômeno e poder ajudar o paciente no seu sofrimento. Senão a gente causa outro. Né? A gente acaba causando outro. Por isso que eu faço esse tipo de trabalho, de chamar a atenção para que a gente tenha um comportamento crítico. Eu estou falando do Freud, mas vocês vão ver quando eu chegar na Melanie Klein, eu vou ter o mesmo comportamento crítico, vou ter o comportamento crítico junto com o Bion, que é para a gente poder perguntar quais são os pressupostos, continuam válidos, né, para todo mundo. Porque senão a gente continua repetindo o terço sem saber o que ele significa. Né? É que Freud tem um componente um pouco pior porque ele é bastante idealizado. O componente dele é um pouco pior. Tá? Então, por isso que eu fiz questão de mostrar, olha, tem isso, tem esses pressupostos, que nenhum fenômeno existe mais. Será que o pressuposto existe? O que a gente agora faz com isso? Porque tem esse tipo de paciente batendo na porta. Tem poliamor, tem trans, tem outras coisas batendo na porta do nosso consultório, e a gente precisa saber o que a gente usa para ajudar esses pacientes. Tá? Insisto só numa coisa, não estou dizendo que ética e castração não possa ser usado para trabalhar algum aspecto desse paciente, mas se eu usar ética e castração para tratar a questão transexual, quando eu falo tratar, é trabalhar o sofrimento da questão transexual, porque tratar é cuidar, né? Tratar e cuidar, etc. Eu estou ferrado, e estou ferrando o meu paciente, porque não foi feito para isso. Foi feito para se eu entendi alguma coisa que o Freud escreveu, foi para o homem que precisa transar com a prostituta porque não consegue transar com a mulher dele. É para isso que a teoria dele foi feita. Não foi feita para tratar do transexual. Só que a nossa tendência, principalmente psicanálise, e eu coloquei como pressuposto, é universalizar tudo, e aí a gente começa a usar uma coisa que foi feita para uma coisa para outra. É a mesma coisa do que, sei lá, eu vou operar o nariz de um paciente com martelo de marceneiro. Mas não foi feito para isso martelo de marceneiro, foi feito para outra coisa. Tá? Então, por isso que a gente tem que ter esse senso crítico, para não pegar martelo de marceneiro, que foi feito para alguma outra coisa, e universalizar e chegar na sala de cirurgia. Eu, pelo menos, não gostaria de um médico que pegasse isso e me tratasse. Tá? Vocês entenderam a construção que eu procurei fazer? Ficou clara essa conclusão para vocês? Né? Dos limites do que a gente está trabalhando? Tá? E fica a dica. Serve
serve para algumas coisas, não para tudo. Não vamos universalizar. Os riscos estão nos pressupostos. Está arriscado esses pressupostos. Então, muito obrigado. Até o próximo. Dê uma olhada no meu site da escola, está lá a programação. Muito obrigado e até o próximo.